Querido povo de Deus, mês da Bíblia, mês das santas chagas de Jesus, um aproximar-se da palavra de Deus e nela, melhor descobrir a pessoa de Jesus Cristo nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas. Este é o mote de todo o mês de setembro, e repito pela importância, mês onde somos chamados a nos aproximar de forma orante da palavra de Deus e, como fruto da palavra, melhor descobrirmos a pessoa de Jesus Cristo nas suas chagas dolorosas e gloriosas. E hoje, aqui nos reunimos para rezar pelos falecidos. Como diz a própria oração do dia, a parte eucológica, a parte oracional da missa: Senhor, que como fruto deste sacrifício, como fruto desta missa, como fruto de nossas orações, onde o próprio Cristo é imolado, que eles, que já morreram, na esperança da ressurreição, possam obter o fruto da missa que tanto desejam, o perdão dos pecados. Aqui está todo o sentido de rezar pelos mortos. Está todo o sentido desta missa que fazemos toda segunda-feira. Este está o sentido de tantas intenções de pessoas que passam pela secretaria e, se não o fazem, deveriam lembrar dos seus mortos. E não é só finados, não. Finados é um dia, dia 2, não está muito longe. Mas por que a gente reza? Porque, como diz a oração, e depois vai dizer o prefácio, esses textos milenares da igreja, esse texto antiquíssimo, para que, como fruto da mais perfeita oração, qual é? A missa. Fruto das nossas preces, mas do sacrifício do próprio Cristo, aqueles que morreram possam obter o que tanto desejam: o perdão dos pecados. Grave isso, meus irmãos. E quando nós falamos, quando rezamos no terço e no final nós rezamos: ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Quando a gente reza isso, nós estamos entregando os nossos falecidos e confiando na misericórdia de Deus aqueles que mais precisam. Nós não sabemos quem são, mas Deus sabe. Junto a uma missa, junto a uma prece, as obras de caridade, que tanto bem faz para nós, como faz para eles. Por isso, é essa igreja peregrina, unida à igreja celeste, rezando pela igreja padecente. É a igreja peregrina, nós, unidos à igreja celeste, rezando pela igreja padecente. E nesse contexto, o Evangelho nos traz uma riqueza tão grande, um Evangelho tão cheio de detalhes, tão rico, escrito por Lucas. Diz que Jesus entrou em Cafarnaum, na sua cidade, que escolhera para viver na casa de São Pedro. E lá havia um oficial romano. Lembremos, ser oficial romano significa que não era judeu, que não era
temente a Deus. Era um homem formado no exército romano. Provavelmente, para ocupar um alto grau de ser oficial, adorava os deuses romanos. Um homem que era pagão. Mas é impressionante que Lucas diz, e Lucas é médico, que ele tinha um empregado de grande estima. Deve ter sido alguém que sempre conviveu na casa deste oficial romano, alguém próximo, alguém que dedicou sua vida para cuidar da família, alguém de estima. E Lucas descreve que ele estava doente. Lucas é médico e diz, à beira da morte. Meus irmãos, aqui já podemos lembrar o quanto nós, às vezes, passamos por esta situação. Nós doentes, ou pessoas com doença. E como lidamos com isso? Como lidamos com o problema? Como lidamos com a fragilidade inerente a todos nós? Doença. O oficial, escute essa palavra, ouviu falar de Jesus. Não diz aqui Lucas que ele tinha fé. Ele ouviu falar. Como é importante falar de Jesus. Repito, como é importante. Mas padre, todo mundo sabe de Jesus, mas pode saber, mas um testemunho de vida, ele muda a história. Como por exemplo hoje, aquele rapaz que deu testemunho de Brumadinho, se não me falha a memória, Wesley. Eu quero testemunhar uma grande graça. Eu cometi um crime, fui preso, pela graça de Deus hoje estou livre e me encontrei com Deus. E digo a todos, dizia ele agora, às 10 horas, num testemunho, sigam a Deus, não abandonem o caminho de Deus. Eu me arrepio até agora, e na hora escutei e pus de novo, porque alguém que fala com propriedade, de alguém que se perdeu como o filho pródigo do evangelho de ontem, e se encontrou em Deus. Esse oficial romano ouviu falar de Jesus, por isso que a gente tem que bombardear o mundo com o bem. Nas redes sociais, no rádio, na TV, você tem que você tem que bombardear do bem. Você vai na quitanda, você vai na farmácia, você vai na feira, não importa onde você for, alguém há de prestar atenção. A gente não pode querer medir, a gente tem que soltar a semente. Alguém falou para esse homem, não se sabe quem, e alguma coisa ficou lá na cabeça dele. Eu gosto desse evangelho, porque é exatamente essa missão nossa. Porque veja, ontem foi o dia da luta contra o suicídio. Se você fala de Deus, fala da vida, fala de superação, na hora que a pessoa está lá no momento do fundo do poço, alguma coisa que ela ouviu, você não sabe o que foi, a semente plantada vai ser a referência, mas se ela nunca ouviu dizer, talvez naquela hora ela se perda para sempre. Entende o que eu estou dizendo? Tanto que tem, quando estava, deixa me lembrar, sim, Filipe,
um dos diáconos, se não me falha a memória, ou um dos apóstolos, mas eu não tenho certeza, sei que é Filipe. Estava um homem andando numa liteira, num carruagem carregada à mão, e ele estava lendo a palavra de Deus. Filipe sobe e começa a explicar, e ele diz: eu leio, mas eu não entendo. Como é bom o que você está me explicando. Entende qual é a nossa missão? É você lançar. Mas você vai dizer: mas isso é função do Senhor? Sim, você também. A Carol Domena tem sua rede social, eu tenho minha rede social, nós temos a obra Evangelizar, cada um tem sua rede social. Então o bem que nós lançamos é uma semente que vai ficar. Este homem, na hora que o empregado que ele amava, que ele estimava, estava morrendo, aquilo que ele ouviu de Jesus: opa, existe alguém, é Jesus. Mas eu não vou lá. Quem sou eu? Eu sou pagão. Eu sou oficial romano. Eu acho que ele nem vai me atender. Bom, mas o que eu vou fazer? Senhores, vão lá por mim. Vão lá. A gente não presta atenção nesse evangelho, mas tem algo que me chama a atenção. Quem foi pedir em favor do soldado? Os anciãos judeus. Eles não acreditavam em Jesus. Até ali a evangelização chegou. Um desencadeia a evangelização. Vão lá, peça por ele. E os anciãos judeus foram lá e disseram: ó, Jesus, faz, ele é um bom homem, ele até nos construiu uma sinagoga. Percebe como o bem vai produzindo o bem? Quando você começa a proclamar Jesus Cristo, essa palavra, assim também para o mal. O mal cresce, mas sejamos do bem. E Jesus vai. E a gente sabe o que acontece. Quando Ele está chegando: não venha. Não sou digno de que entreis em minha casa. Não sou digno. Mas se disser uma palavra, meu servo ficará curado. Jesus fica espantado pela fé. E vê na fé de um pagão, de um soldado romano, o que às vezes o que ele não tinha encontrado em Israel. Para você ver que a fé pode brotar onde menos imaginamos. É como se a gente às vezes andasse no campo e no meio do mato visse uma flor. E às vezes você se pergunta: puxa, mas no meio dessa quiçaça nasce essa coisa tão linda. A semente lançada é isso. Às vezes no meio da nossa quiçaça, no meio das nossas angústias, no meio das nossas incertezas, a fé brota. A mensagem também é para dizer que a fé brota no coração daquele que aceita. É tão forte esse texto que carregamos para a missa. Antes da missa, antes da comunhão, o padre diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós repetimos a frase deste homem: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dize uma palavra, eu serei salvo. Queridos irmãos, à luz desse belíssimo evangelho, inclusive se você tiver oportunidade, leia mais uma vez os detalhes, as entrelinhas. É só abrir no aplicativo da obra, tem o evangelho do dia, tem a primeira leitura, salmo, segunda leitura. É claro que eu teria o que falar da primeira leitura, mas nós estamos no horário político. Esta missa ficou estritamente cronometrada, mas que o evangelho sirva para as nossas reflexões.
Amém.